11 horas 40 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e a gente volta, já para iniciar aqui uma conversa sobre um setor muito importante para a economia aqui do nosso estado e de todo o Brasil. É o setor industrial e das pessoas que fazem parte dele também, que são pessoas que fazem toda a mola, essa mola funcionar, que são os técnicos industriais, né? A gente conversa nesse momento com Gessé Barbosa Lira, ele que é presidente do Conselho de Técnicos Industriais da Terceira Região, que abrange 3 estados. Quatro estados. E conversa também aqui com Marcos Alberes, ele que é diretor de fiscalização também do Conselho. Se encontram aqui no nosso estúdio exatamente para a gente fazer um panorama sobre esse setor que é tão importante para a economia do nosso país, a economia, empregabilidade, enfim. A gente conversa agora com o Gessé. Gessé, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Vocês estão realizando um encontro aqui em Alagoas, exatamente com representantes dessa região, da 4ª região, que abrange Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Paraíba, né? Fala um pouquinho sobre o propósito desse encontro. Seja bem-vindo. Bom, inicialmente queremos agradecer à TV Mar por ter aberto esse espaço para nós, em estar divulgando o nosso conselho, né, para o estado de Alagoas, estado esse que abrange um dos 4 estados do nosso conselho, que é chamado CRT-03, que está no complexo CRT-CFT, não é isso? Ou CFT-CRT. CFT por ser o Conselho Federal e CRT por ser um Conselho Regional. A razão de estarmos envolvidos em 4 estados é porque somos chamados de CRT-03. Mas, considerando a pergunta que você nos faz, eu quero trazer a informação para os ouvintes da TV Mar que o técnico industrial é extremamente importante para a sociedade e que o Conselho veio trazer esse conforto para a sociedade no sentido de ter a segurança de um técnico que tem registro no Conselho e pode executar o trabalho que o cliente lhe cobra, lhe pede para ser feito, e a garantia, a segurança que a sociedade precisa está na existência deste Conselho, né? A indústria também se beneficia com isso porque está contratando um técnico que está saindo de uma escola técnica ou escola profissionalizante e ele automaticamente, para exercer sua profissão, ele tem que estar registrado no Conselho. Então, a indústria, quando abre um concurso ou contrata um técnico, sabendo que ele é registrado no Conselho, essa é a prova fundamental que aquele técnico, reconhecidamente, ele saiu de uma escola profissionalizante e o Conselho reconhece que o curso que ele fez realmente atende à sociedade. A gente sabe que o Conselho ainda é recente, né? Vocês passaram a ter o Conselho a partir de 2018. Antes vocês tinham, então, o cadastro de vocês, né? Através do CREA. O que foi, então, o que representou para vocês ter um Conselho próprio? Nós estávamos no Conselho do Sistema CONFEA-CREA, porque nós éramos obrigados pela Lei 5.594, nós éramos obrigados a estarmos registrados em um conselho. Então, como não existia o nosso conselho, nós éramos obrigados a estar registrados no sistema CONFEA-CREA. Só que o sistema CONFEA-CREA não nos atendia como nós queríamos, né? Diante do que nós poderíamos fazer, né? Nós não éramos reconhecidos como técnicos de edificações, que são e eletrotécnica, que são os carros-chefe desse movimento que nos levou ao privilégio de termos o nosso conselho. E isso começou a alimentar a ideia de nós sairmos do conselho, assim como outros profissionais que também faziam parte do sistema CONFEA-CREA, que eram os arquitetos, que também saíram, por não estarem se sentindo confortáveis e sendo reconhecidos como profissionais que poderiam atender a sociedade naquilo que ele conhecia. E aí, por esse motivo, o sistema não conseguiu deter os arquitetos, que em 2012 saíram do sistema e criaram o sistema deles, que chama-se o CAL. Né? Então, do mesmo modo, nós que já perseguíamos sair do sistema CONFEA-CREA há quase 50 anos, né?
Nós conseguimos isso em 2018, quando a lei foi sancionada no dia 26 de março de 2018 e foi publicada no dia 27, dando para nós o direito de criarmos nosso conselho e então podemos exercer nossa atividade e, de certa forma, atender a sociedade como ela merecia, com um profissional qualificado que, de certa forma, nós somos. Agora, para que a gente tenha essa segurança, né, essa segurança de que o serviço está sendo realmente entregue da forma correta para a sociedade, é preciso, claro, fiscalização. E a gente conversa agora também com Marcos Alberes, ele que é diretor de fiscalização do Conselho aqui da região 3. Como funcionam essas fiscalizações? A que vocês precisam estar sendo atentos? E como que vocês fazem as fiscalizações aqui, por exemplo, no estado de Alagoas? Primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Como é no CREA e no CAL, né? Que existem dois instrumentos lá, que é o ART e o RRT. Nós que somos técnicos, qual é a garantia que a gente está dando que o serviço vai ser entregue, né? É o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, que qualquer profissional, se vai prestar um serviço para uma empresa, vai prestar um serviço para um particular, a garantia que ele dá é esse termo de responsabilidade técnica. Essa é uma das vertentes da fiscalização, pois ele entra no sistema, gera o seu TRT, né? A gente fica com esse controle, caso ocorra alguma denúncia, um exemplo, profissional trabalhando sem estar registrado no conselho, de imediato, né, os nossos fiscais vão até a obra, vão até a empresa e a gente na parte de fiscalização é isso, é garantir os direitos, né? Um exemplo que a gente estava tendo problemas é que o técnico, ele está a fazer o TRT para o Corpo de Bombeiros, os projetos de incêndios, né? Como a gente era um conselho novo, muitos não queriam reconhecer. Aí é onde entra a fiscalização, com a nossa função educativa, orientativa, preventiva e, por último, é que vem a punitiva, que aí são sanções, né, aplicáveis, multas, enfim. É importante frisar, né, que o profissional, o técnico, ele pode participar de licitações públicas, né, ele pode prestar consultoria, né, pode participar de concursos e a nossa parte da fiscalização é justamente garantir isso, né, que os direitos, como dito pelo presidente, que a gente há quase 50 anos conseguimos. Agora, garantir que sejam respeitados, né? É um conselho novo, entendo que muitos órgãos ainda não conhecem, né? E eu sugeriria que os técnicos acessassem o site do CRT03, né? A gente somos várias modalidades, mais de 100 modalidades, e a função da fiscalização é essa, né? Garantir que o técnico tenha seu espaço, né? E garantir à sociedade, através do TRT, que o técnico está fazendo o serviço conforme determina. Para isso, ele precisa estar devidamente registrado em nosso conselho, onde ele paga uma anuidade, certo? E aí ele pode trabalhar sossegado. Né? Caso ele seja técnico e esteja prestando serviço, né, a empresas, pessoal sem estar registrado, ele está sujeito ao Código de Ética. Muito bem. Essa fiscalização, ela acontece também em escolas profissionalizantes, escolas de nível técnico, que a gente sabe também que as escolas vão surgindo e muito, né, por aí. Vem o desemprego, as pessoas acabam realmente se preocupando em fazer esses cursos técnicos para ofertar então esses serviços. Essas fiscalizações acontecem também nessas unidades de ensino? Com certeza. Existe um Plano Nacional de Fiscalização, né, que é a nível nacional, que inclui visitas em escolas técnicas, escolas públicas, privadas, órgãos públicos, prefeitura, e isso está no plano de fiscalização a nível nacional, né? Essas visitas, principalmente em escolas, né, tanto públicas como privadas, para que quando o técnico venha se formar, ele já saia sabendo que existe um conselho, né, e para que ele possa trabalhar legalmente, né, para evitar sanções futuras. Muito bem, Gessé, como é que está então o otimismo para o setor industrial para esse próximo ano que se inicia? Bom, nós pretendemos, como o nosso diretor Marcos Alberes falou, nós pretendemos, faz parte do nosso plano, no início de 2023, estarmos visitando escolas, indústrias, levando para elas o cenário nosso, né, de atuação frente às escolas, para que elas estejam
tendo cuidado de estar colocando no mercado alunos realmente capazes de exercer a profissão que ele escolheu dentro da escola, porque eles estarão se registrando no Conselho e, ao se registrar no Conselho, eles se submeterão naturalmente a uma fiscalização caso ele não esteja exercendo a atividade dela corretamente. E para a indústria saber que está contratando um profissional que reconhecidamente é um técnico naquela modalidade que ele está querendo colocar na sua indústria. E com isso, a indústria só vem trazer para a sociedade conforto na hora que ele contrata o profissional e conforto para ele ter um profissional reconhecido na sua habilidade, né, em fazer o trabalho que ele precisa que seja feito. É fácil conseguir o registro de técnico industrial? Não é que seja fácil, né? Há algumas pessoas criando uma facilidade, né? Isso está, de certa forma, atrelado à pergunta anterior que você nos colocou. Porque há escolas ofertando cursos de 20 horas, não é isso? E aí foge do contexto daquele profissional que faz um curso em 2 anos, né? Em 20 horas você não consegue ter todo o conhecimento para poder atuar no mercado de trabalho. Há justificativas, né? Mas na hora que esse profissional vai se registrar, se cadastrar no Conselho e o Conselho vê que aquela quantitativa de horas não bate com a necessidade e outros elementos que devem comprovar a sua idoneidade enquanto profissional, se não confere, a Polícia Federal está aí buscando essas instituições e penalizando-as por estarem ofertando algo indevido, né? Muito bem, então, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que vocês pudessem passar os contatos do Conselho, né, para quem está nos assistindo de repente tem interesse em ser registrado também no Conselho, eu queria que vocês pudessem, por favor, passar esse contato. A nossa sede, ela fica em Recife, né, no estado de Pernambuco. Mas em cada estado que envolve, né, o complexo nosso, tem um escritório que nós chamamos de escritório descentralizado. Aqui, aqui em Alagoas, nosso escritório fica na Avenida Menino Marcelo. É difícil, o nosso diretor... Humberto Lobo. Então, o nosso escritório de Alagoas fica nessa avenida... Menino Marcelo, edifício Humberto Lobo, na Serraria. Na Serraria. Fica mais fácil para quem vive aqui. Exatamente. Em cada estado nós temos um escritório, mas em Alagoas, que é a base dos técnicos de Alagoas, querendo alguma informação, procure esse escritório. Além do nosso site, né? www.crt03.gov.br. Muito bem, então muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa, tá bem? A gente volta a se encontrar em outra oportunidade e tem um excelente evento. Ok, nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, lembrando mais uma vez os técnicos industriais que, precisando de algo aqui em Alagoas, procure o nosso vice-presidente, que chama-se Cícero Rocha, no endereço que nós colocamos agora, né, que fica na Serraria, no edifício Humberto Lobo. E lembrando as outras áreas que contratar um técnico é muito mais confortável do que você fazer um investimento maior, porque o técnico traz a mesma segurança de qualquer outro profissional, porque para ele exercer sua atividade, ele tem que estar registrado. E estando registrado, o contratante está na zona de conforto e está tendo um profissional habilitado para isso. Agradecemos a todos por estarem nos ouvindo, né? E a nossa entrevistadora, né, que esteve aqui prazerosamente nos atendendo. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece, tá bem? E olha só, gente, vamos acompanhar agora mais uma análise de Arnaldo Ferreira da situação política aqui do nosso estado? É agora. Nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, é a última sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Mas para que os deputados, 27 deputados, entrem em recesso, é preciso que eles aprovem o orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2023, que está tramitando neste momento nos bastidores das comissões de Orçamento e de Constituição e Justiça.
O orçamento que o Estado de Alagoas enviou para a Assembleia, para os deputados analisarem e aprovarem, prevê gastos e arrecadação que somam 14,5 bilhões de reais. Este montante é o necessário para a manutenção de todas as secretarias. Os deputados estão fazendo remanejamento para garantir verbas para o funcionamento de estruturas fundamentais, como saúde, que está com uma estrutura muito mais pesada, com novos hospitais, novas UPAs, educação, obras de infraestrutura, que normalmente costumam abocanhar boa parte do orçamento estadual, além de assistência social, educação, segurança e as verbas impositivas. Se os deputados não aprovarem nesta quinta-feira o orçamento, significa dizer que a Assembleia fica aberta permanentemente até a aprovação da matéria. Mas esta é uma tese pouco provável, porque entre os 27 deputados, 23, 24 são governistas. Então o orçamento do Estado vai ser aprovado sem dificuldade. Não sei se nesta quinta-feira, porque tem os interesses dos parlamentares, as emendas impositivas, aquelas que são fundamentais e que, de alguma forma, interessam politicamente que determinados setores funcionem para os parlamentares. Isto depende de entendimento, mas também não será uma tarefa difícil no Parlamento Estadual. E olha só, gente, uma peça teatral vai mostrar as mudanças nas nossas rotinas desde a chegada da pandemia. Fernando Palmeira mostra pra gente. Oi, você me escuta? Isso é sempre uma constante, né? No telefone, no celular, esses meios de comunicação, as redes sociais, têm muitas vezes sido reclamado pelo isolamento em que as pessoas se encontram. É adolescente, é o adulto, é o idoso, todo mundo, até numa mesa, na hora do jantar, está todo mundo ligado no celular. É exatamente por isso que temos uma peça do teatro que traz uma mensagem importante e o próprio título já sugere. Oi, você me escuta? É o Teatro dos Oprimidos oferecendo esse espetáculo para uma reflexão. Eu vou começar primeiro aqui com o diretor, que é o Hudson Araújo, e ele nos fala sobre como surgiu essa ideia de trazer essa mensagem nesse trabalho. Oi, Fernando, obrigado pelo espaço, primeiramente. A gente propôs essa ideia a partir da nossa experiência com a pandemia, com o isolamento social, né? Então a gente queria refletir sobre esse processo, né, em que todas as relações da gente foram para a internet, né? Tanto uma consulta médica, o contato com a mãe, com o parente, com um amigo, com a relação afetiva, tudo teve que ir para a internet, né? Que era um processo que já estava acontecendo, mas que se acelerou com o isolamento social. Então a gente está usando o teatro jornal, que é uma técnica da metodologia Teatro do Oprimido, né? Criada pelo Augusto Boal para discutir na época a censura na ditadura militar, que é utilizada também para fazer uma leitura crítica dos meios de comunicação, e a gente está usando para poder discutir as redes sociais, discutir as nossas relações mediadas, fake news, desinformação. Então são muitas ideias, todo esse processo, né, que a gente vivenciou nesses últimos anos de pandemia, a gente está discutindo na peça através de sketches, de cenas que são divertidas, que são afetuosas, são muitas histórias que a gente está contando ao mesmo tempo através da internet, e o espetáculo é em duas partes. Começa agora no dia 15, a primeira parte, no dia 16 a segunda, sempre às 8 horas, e a gente reapresenta na segunda e na terça da semana que vem às 8 horas no YouTube do Lato. É online também, né? Agora, para muitos é algo necessário, é uma evolução, para outros é um mal. Será que é um mal necessário? Vamos nos livrar disso ou jamais nos livraremos? Eu acho que a gente não vai se livrar mais e a gente precisa discutir sobre isso, né? É para isso que a gente está fazendo essa peça, discutir o que é que tem de bacana nesse processo, o que é que tem de problemático também, né? Para que a gente possa ir pensando juntos quanto sociedade como enfrentar isso. E para a gente, por exemplo, foi muito bom porque a gente conseguiu ter artistas, né, colaboradores aqui de Alagoas, tanto de Maceió como do interior, como gente de Salvador, gente da Bahia, do Rio de Janeiro, todos eles trabalhando juntos por conta da internet, né? Então a gente conseguiu unir forças para poder construir esse espetáculo para cada um de vocês que está acompanhando com a gente. Primeiro eu fiquei muito feliz, né, de ter sido chamada.
O Hudson é um diretor, mas ele é um amigo muito querido, né? A gente tem um trabalho junto já há um tempo. E foi uma experiência, assim, fantástica, porque eu, mulher negra periférica, vivi muitos problemas por conta da questão estrutural para estar na pandemia, para sobreviver na pandemia, né? Para dar as minhas aulas de capoeira online, para poder fazer o meu trabalho. E aí, quem passou pela pandemia, que vive nesse processo mesmo do dia a dia da luta enquanto mulher ou homem preto, né? Ou pobre, enquanto classe trabalhadora, sabe como foi difícil esse processo de você estar organizado para estar nas redes, né? Porque a rede é excludora, né? E aí, assim, eu trouxe para o espetáculo essas minhas vivências, né? E trouxe alguns questionamentos. E aí, poder conviver com outras pessoas que viveram situações parecidas ou situações diferentes foi um processo muito importante. E foi muito rico, foi uma experiência maravilhosa. Assim, Boal traz vários questionamentos, ele faz uma crítica à sociedade, é o teatro dos oprimidos, né? Então, assim, vai ter muitos momentos de comédia, vai ter muitos momentos de aconchego, mas vai ter muitos momentos de dedo na ferida mesmo, que é para isso que serve o teatro dos oprimidos, né? Para poder falar a linguagem do oprimido, né? Que é a linguagem de Boal. Oi, você me escuta? Oi, você me escuta? E aí você vai lá para nos escutar. A estreia será amanhã, às 20 horas, na plataforma digital do YouTube do Lato Alagoas, Laboratório do Teatro dos Oprimidos. A peça vai ser dividida em duas partes, amanhã e depois. Você precisa assistir amanhã e depois para assistir a peça completa. Amanhã e depois, com bate-papo com o elenco, que é maravilhoso. E na outra semana, 19 e 20, a gente vai estar reexibindo. Mas a estreia é amanhã, 15 e 16, no Lato, no YouTube, tá bom? Oi, eu espero que vocês nos escutem amanhã. Pois é, vocês nos assistem, nos escutam, e esse convite especialíssimo. Unir aí o entretenimento, as reflexões e tudo isso que um belo trabalho como esse merece, a sua atenção e o seu aplauso. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 525 NET. Claro. E olha, gente, a peça Oi, Vocês Me Escutam será exibida no formato virtual já a partir dessa quinta-feira, ou seja, amanhã, no YouTube do Laboratório Alagoano do Teatro do Oprimido, o Lato, tá bem? Agora, olha, a reta final já aqui do nosso programa, chegou aquele momento da participação de Alexandre Lino aqui no nosso programa para falar sobre esporte. Bom dia para você, Lino, e parece que os hermanos nos mostraram muito bem como ganhar, como vencer da Croácia, né? 3-0, muito bem. Eu não sei se isso é bom, não sei se eu comemoro, ou eu não sei o que fazer diante da situação dessa, viu? Me gusta. Olá. A mim Olá. não me gusta nada. Pois é, ontem eu disse, eu estava na torcida pela Argentina, o Messi merecia chegar na final. Se a França avançar, não vou ter torcida, que são dois algozes brasileiros. A França, tradicional algoz brasileiro, já nos tirou da Copa 3 vezes e a Argentina nos tirou de uma Copa do Mundo. Mas agora a gente vai ter que dizer até que a Croácia nos tirou de uma Copa do Mundo, né? Pois é. Incrível. Essa, de todas as seleções que venceram o Brasil em Copa do Mundo, em jogos decisivos, com certeza essa foi a pior derrota. Essa foi a seleção mais fraca que a gente enfrentou. A gente levou 7-1 de uma super Alemanha, que foi campeã do mundo. A gente perdeu para a França, que chegou na final de 2006. A gente perdeu para a Holanda, que chegou na final de 2010. A gente perdeu uma final para a França, perdeu outra final para a Argentina em 90. A Argentina também chegou na final. A gente perdeu para a França de 80. Só timaço, só gente muito qualificada. E a gente perdeu para uma Croácia, também com gente qualificada, mas em fim de carreira. A gente tem o Modric em fim de carreira. E a gente perdeu para uma seleção que estava andando em campo, tocando bola e tal. Deu um chute. Culpa do Tite, culpa do Fred. Para que tinham 7 jogadores no ataque se faltavam 4 minutos para terminar a prorrogação? Um dia a gente vai ter essa resposta, Orlando. Um dia.
Pois é, olha, Marcelo Adnet fez uma excelente observação. Assisti. Com todo aquele humor que ele tem, né? Vestido de argentino, quem puder assistir, eu vou até dizer aqui, passar a dica para vocês, quem puder assistir, se você ainda não assistiu, é muito boa. Ele fez uma análise maravilhosa como um argentino, eu acredito que deve vir uma outra análise aí depois da vitória. Me gusta. Não, ele fez a análise de Argentina e também fez uma análise de Galvão Bueno. Foi muito engraçado. Ótima dica sua. Pois é. Lino, então, com essa vitória, né, da Argentina sobre a Croácia volta para casa e aí a gente fica então aguardando o próximo jogo, que será de Marrocos e França, não é isso? Isso, hoje à tarde, às 16 horas. Hoje à tarde, às 16 horas Marrocos. Também. E aí, eu também estou na torcida por Marrocos, mas o que Nós você e o mundo acredita todo. que deve acontecer com esse jogo de hoje? Quem é o favorito? Quem é, de fato, a seleção que está mais em destaque? A França. A França é a favorita, a França vem surpreendendo, vem fazendo uma Copa do Mundo diferenciada. Perdeu para a Tunísia no final de partida bem tumultuado, porque a França fez o gol do empate, o VAR entrou em campo, voltou atrás de uma partida que já tinha sido encerrada. E uma partida muito polêmica, porque existe uma rivalidade política muito grande entre França e Tunísia. Incrível que também existe essa mesma rivalidade política entre França e Marrocos. Marrocos já foi colônia francesa e em outros jogos com seleções que já foram colônias francesas, muita confusão em Paris. Existe aí uma questão ideológica muito forte que diferencia as duas. Falando de futebol nas quatro linhas, a França tem o Mbappé, que tem tudo para ser eleito o craque da Copa, tem jogado demais, está diferenciado. Um garoto, já tem uma Copa do Mundo e a França também tem, assim, conseguiu dar a volta por cima, porque foram muitas lesões em jogadores importantes que foram substituídos. Os craques que entraram conseguiram manter a qualidade e o nível. E falando em manter qualidade e nível, a gente tem que falar do Marrocos, que tem, com craques menos expressivos, mas mantido um futebol que está enchendo os olhos do mundo todo, porque eles têm uma disciplina tática diferenciada. Marrocos ainda não tomou gol de outra seleção. O único gol que o Marrocos levou foi um gol contra nessa Copa do Mundo. Diga lá. Muito bem, então. E olha só, hoje no Canal Esportes você vai fazer análise do jogo que aconteceu ontem, fala também sobre o jogo que acontece hoje, mas você também tem convidado especial, né? Vamos falar de jiu-jitsu, porque nem tudo é Copa, afinal de contas. Não, a gente precisa falar um pouquinho dos outros esportes. A gente é apaixonado pelo futebol, mas a gente também é apaixonado pelo jiu-jitsu, xadrez, vôlei, handebol, beach tênis. Tem tudo isso para aparecer aqui na TV Mar, no Canal Esportes, nesse mês de dezembro. Então, aguarde e confie. Muito bem, então. Vou me despedindo de você. Daqui a pouquinho você volta ao vivo na nossa programação, tá bem? Isso mesmo. E agradeço a tua companhia durante a manhã de hoje. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã, às 11 horas, aqui no canal 525 da NET Claro. Você fica agora com o Canal Esportes, com a apresentação de Alexandre Lima.